Olá, queridos. Eu sou o professor Gilson Félix, reitor e coordenador do Instituto Teologia e Discernimento. E estamos aqui para a nossa quarta aula do nosso curso de grego bíblico. E na aula de hoje estaremos estudando o gama nasal. Dentro da regra gramatical, o gama, ele antes de capa, ou até mesmo o próprio gama e o que, ele sempre soará como o nosso N em português. Em seguida, estaremos vendo alguns exemplos de algumas palavras com o gama nasal. E está aí na tela a primeira palavra, evangelizo. A palavra evangelizo, traduzida para o português, significa anúncio ou boas novas. Observe que, dentro da regra gramatical, o primeiro gama ali, ele recebeu o som fonético de N. Então, toda vez que aparecer o gama junto do capa, ou até mesmo do próprio gama, ou do que, ele sempre soará como o N em português. Então está aí na tela a palavra evangelizo, que literalmente é traduzido para o português como anúncio ou boas novas. Em seguida, ainda com o gama nasal, a palavra esplanizomai. Esplanizomai, traduzida para o português, é ter compaixão. Em seguida, iremos estudar os sinais diacríticos, ou as aspiração em grego. No grego, existe duas aspirações. A primeira, a aspiração branda. E a segunda, a aspiração áspera. A aspiração branda, ela não altera nem a pronúncia, nem tampouco a sua transliteração. Em seguida, estaremos aqui botando na tela aqui alguns exemplos de algumas palavras escritas com a aspiração branda. E aí na tela escrita com a aspiração branda, a palavra agathos, escrita em grego, escrita em português e traduzido para o português, a palavra agathos significa bom. Em seguida, a próxima palavra, escrita também com a aspiração branda, a palavra eclesia, aonde alguns traduz por igreja, outros usa a expressão eclésia, mas a expressão correta em grego é eclesia, escrita em grego, escrita em português e traduzida para o português. A palavra eclesia é igreja. Em seguida, com a aspiração branda, a palavra eco, escrita em grego, escrita em português e traduzida para o português, a palavra eco significa som. Em seguida, a palavra também escrita com a aspiração branda, a palavra agape, escrita em grego, escrita em português e traduzida para o português, a palavra agape é amor.
Esse amor aqui, ele é condicionado à pessoa de Deus, é o amor incondicional, o amor que não pode ser calculado, o amor que não pode ser medido. Em seguida, ainda com a aspiração branda, a palavra oikia, escrita em grego, escrita em português e traduzida para o português, a palavra oikia significa casa. Próxima palavra, ode, escrita em grego, escrita em português e traduzida para o português, no caso, a palavra ode significa cântico. Em seguida, estaremos aprendendo algumas palavras com a aspiração áspera. Diferente da aspiração branda, a aspiração áspera, ela tanto altera a pronúncia, como também a sua transliteração. Queridos, a regra gramatical diz que toda palavra que recebe a aspiração áspera sempre soará como o R, pois automaticamente com a aspiração áspera, essa palavra ela recebe um H, porém este H ele soará ou ele terá o som fonético de R. É aquele H que soa como hot dog, como house em inglês. Então, sem a aspiração áspera, a palavra que está na tela seria aguiazo. Com a aspiração áspera, automaticamente essa palavra que seria aguiazo, se fosse com aspiração branda, ela recebe uma alteração, tanto na fonética, como na sua transliteração. Então, a palavra, em vez de ser aguiazo, ela se torna raguiazo, pois recebe um H na frente ali do alfa, que está na sua tela, H este que soará como o R, ou ele receberá um som fonético de R. Então, a palavra fica raguiazo, escrita em grego, escrita em português e traduzida para o português, a palavra raguiazo significa eu consagro. Em seguida, a palavra hamartia, de uma das matérias que tem no curso de teologia, que é hamartiologia, escrita em grego, escrita em português e traduzida para o português, a palavra hamartia é pecado. Próxima palavra, a palavra remera, escrita em grego, escrita em português e traduzido para o português, a palavra remera é dia. Próxima palavra, escrita com a aspiração áspera, a palavra ripsou. A palavra ripsou em grego, a palavra ripsou em português e traduzida para o português, a palavra ripsou é eu exalto. Em seguida, ainda escrita com a aspiração áspera, a palavra rema, escrita em grego, escrita em português e traduzida para o português, a palavra rema significa palavra. Você pode até se perguntar, a expressão logos significa palavra e a expressão rema também significa palavra. Qual a diferença da expressão logos, palavra, para a expressão rema, palavra? Tem que se entender que ambas são traduzidas por palavra, porém há uma diferença porque a palavra rema significa uma palavra revelada. Essa palavra ela pode estar no passado como também no futuro. Isso vai depender muito do sentido da oração e da terminação. A próxima palavra, a palavra heurisco.
escrita em grego, escrita em português, e traduzida para o português, a palavra heurisco é eu acho. Em seguida, estaremos aprendendo algumas palavras iniciada por Y e iniciada por RO. Só uma observação. Toda palavra iniciada com o Y ou por RO sempre receberá a aspiração áspera. Está aí na tela algumas palavras com a aspiração áspera começada em RO. Está aí em grego a palavra Habib, escrita em grego, escrita em português, e traduzida a palavra Habib para o português significa mestre. Em seguida a palavra Risa, escrita em grego, escrita em português, e traduzida para o português a palavra Risa significa raiz. Em seguida a palavra Hiomai, escrita em grego, escrita em português, e traduzida para o português, a palavra Hiomais significa salvo, liberto. Em seguida, palavras iniciadas em Y, que também recebe a aspiração áspera, pois tanto palavras começadas com RO e Y, ambas recebem automaticamente a aspiração áspera, isso faz parte da regra gramatical. E está a palavra aí em grego, higies. A palavra higies em grego, a palavra higies em português, e traduzida para o português a palavra higies significa íntegro. Em seguida a palavra himees, escrita em grego, escrita em português, e traduzida para o português é voz. Em seguida a palavra rios, escrita em grego, escrita em português, e traduzida para o português, a palavra significa filho. Obrigado, que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe, e até a próxima aula, no nome do Senhor Jesus.